Agora a gente vai falar um pouquinho dos sintomas e exame físico da cardiomiopatia hipertrófica. Esse é um tema que cai demais. Todo ano cai alguma questão de exame físico. Vocês já tiveram as aulas excelentes do professor Lapa, então aqui a gente vai passar um pouquinho mais rápido, mas a gente vai ressaltar alguns pontos importantes, tá, do exame físico também. Qual que é o principal sintoma? A gente falou para vocês que a maioria dos pacientes é assintomático, muitos não têm nenhum diagnóstico da cardiomiopatia hipertrófica, mas daqueles que apresentam sintoma, qual que é o principal? O principal sintoma é a intolerância ao esforço, uma dispneia ao esforço. Tá? Então, esse é o sintoma mais prevalente. A grande maioria desses pacientes vai ter obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. Mas existem vários outros, né? Síncopes, pré-síncopes, principalmente ao esforço, mas a gente pode ter também síncope sem ser relacionado ao esforço por arritmias, ou eventualmente síncope com pródrolos por síncope vasovagal ou desautonomias associadas. Dor precordial também é relativamente comum e muitas vezes a dor é típica. É o esforço, se for numa moça jovem dessa, que tem alterações no eletro, alterações no eco, muito provavelmente é da cardiomiopatia hipertrófica. Se já tiver uma dor no paciente de uma certa idade, é sempre importante a gente também descartar coronariopatia obstrutiva. Mas lembrar que cardiomiopatia hipertrófica é uma causa de dor anginosa, dor típica, tá? Então entra aí no diagnóstico diferencial, é um sintoma importante. Então aqui a gente, resumindo essa tabela do nosso livro de mapas mentais, é bem interessante. Então a gente falou aqui que dispneia é o sintoma mais comum, principalmente obstrução de via de saída, mas também muito disfunção diastólica. A gente pode ter também sintomas relevantes em pacientes sem a forma obstrutiva, que não tem essa alteração, então a disfunção diastólica pode contribuir, e também insuficiência mitral. A dor torácica tem vários mecanismos. Você tem uma hipertrofia, então você tem um balanço, um desbalanço oferta-consumo. Eu tenho mais músculo, as artérias não acompanham, então acabo tendo aí uma isquemia relativa. Eu tenho maior estresse na parede, tá? Esse estresse na parede aumenta o consumo de oxigênio, também contribui o desarranjo dos miócitos. Pontes miocárdicas com essa hipercontratilidade, tá? Pode contribuir também com isquemia, redução do lumen arteriolar, fibrose miocárdica e disfunção microvascular. Síncope, a gente tem 3 tipos de síncope principais. O que mais preocupa são as síncopes de origem arritmogênicas. Tem também, como a gente comentou, as síncopes relacionadas ao esforço por obstrução da via de saída. O débito cardíaco não acompanha aquela necessidade do esforço e a pessoa acaba tendo síncope, mas também a gente pode ter desautonomias. Outro sintoma também não raro são as palpitações, tá? Tanto por arritmias supraventriculares como ventriculares. Lembrar aqui da fibrilação atrial, que é bem mais comum nesses pacientes e associada a um alto risco trombogênico. Então aqui guardem uma mensagem. Na cardiomiopatia hipertrófica, a gente não utiliza o chá de Svasky para anticoagulação. Paciente de cardiomiopatia hipertrófica e IFA está indicado a anticoagulação. Pode usar DOAC ou a varfarina. Em geral, a gente opta por usar os DOACs. Tá? E lembrar também, a primeira apresentação pode já ser a morte súbita. Isso a gente quer evitar, por isso que a estratificação de risco é importante, mesmo nos assintomáticos. Esse aqui é um fluxograma da nossa diretriz. Como a gente falou para vocês, grande parte vão ser das pessoas são assintomáticas ou não tem nem o diagnóstico. Daqueles que têm o diagnóstico definido, aproximadamente metade vai ter uma evolução benigna, estável e semelhante à população geral. Dos sintomáticos, a maioria vão ser sintomas relacionados à insuficiência cardíaca, dispneia, que a gente falou que é mais comum. E aqui a gente destaca os obstrutivos, são 90% dos casos. Mas daqueles que evoluem para IC avançado e transplante, muitas vezes são nos não obstrutivos. Por quê? Nos obstrutivos a gente tem opções de tratamento que a gente vai discutir com vocês. A fibrilação atrial a gente comentou. Ela é bem mais frequente que na população em geral e tem um risco trombogênico aumentado, então não se usa o chá de Svasky. E aqui a arritmia ventricular é morte súbita. Quando a gente não tinha o CDI, estratificação de risco, girava próximo de 6%. Hoje, com todas as medidas, principalmente o implante do cardiodesfibrilador, isso já está aí ao redor ou menos do que 1%, a depender aí das características e da população estudada. Tá? Então agora vamos para o exame físico, essa é a pergunta que mais cai na prova do TEC. Como é que se comporta o sopro na cardiomiopatia hipertrófica? Lembrem aí, tentem resgatar da aula do professor Lapa como é que se comporta o sopro. E a gente tem aqui uns mnemônicos para ajudar vocês.
Então, lembrar que tudo que diminui o volume na cavidade ventricular esquerda vai tender a aumentar o sopro, e o que aumenta o volume na cavidade ventricular esquerda vai afastar o septo da válvula mitral, acaba reduzindo o sopro. Então a gente sabe aqui que valsalva, o que acontece com valsalva? Aumenta a pressão intratorácica, diminui a quantidade de sangue no ventrículo esquerdo, então vai aumentar o gradiente e o sopro. Ortostase rápida, a mesma coisa. Se eu levanto rapidamente, eu vou ter menos sangue chegando no ventrículo esquerdo e aumentando o gradiente e o sopro. Exercício físico também aumenta o gradiente e o sopro, diuréticos e nitrato, tá? Nitrito de amil ou de amila também contribui. E aqui o oposto, tá? Se eu faço um agachamento abrupto ou elevação passiva das pernas, eu vou aumentar o retorno venoso. Se eu faço aqui o hand grip, eu vou aumentar a pós-carga. Então a diferença do gradiente entre o ventrículo, tá, e antes e após a obstrução, ela diminui e acaba levando a diminuição do sopro. A mesma coisa quando eu uso os vasoconstritores. Então, lembrar que o que aumenta o volume, tá? Aumenta o volume, diminui o gradiente e o sopro. Diminui o volume de sangue no ventrículo esquerdo, aumenta o gradiente e o sopro. Certo? Então, aqui a mensagem, o que reduz o volume, tá? Aumenta o sopro da cardiomiopatia hipertrófica. E para vocês lembrarem aqui um mnemônico de um dos nossos alunos do TEC de 2024, tá? Então, Dina era um passarinho triste que não cantava. Para cantar mais alto, eu disse voe Dina. Então, voe o V de valsalva, o O de ortostatismo, o E de exercício, o D de diurético e o NA, nitrito de amila. Então, essas situações, tá, vão aumentar o sopro da cardiomiopatia hipertrófica e exatamente o oposto do que acontece, tá? Principalmente aqui, valsalva e ortostatismo, para a gente diferenciar aqui com a estenose aórtica, tá? É uma questão recorrente na prova. Qual alteração no pulso que pode ser encontrada na cardiomiopatia hipertrófica? Na maioria das vezes ela não é encontrada, na forma obstrutiva ela não vai ser encontrada, ela pode ser encontrada em pacientes com a forma obstrutiva. Quem lembra das aulas? Então a gente tem aqui o pulso bisferens, onde a gente tem aqui duas ondas na sístole, tá? A gente tem dois picos na sístole. Diferente do pulso dicrótico, que eu tenho um na sístole e um na diástole, que aqui é visto em situações mais graves, tá? Como choque cardiogênico, hipovolemia grave. E aí a gente destaca para vocês, esse pulso dicrótico ele não é específico da cardiomiopatia hipertrófica, pode ser visto na IAO importante, principalmente na dupla lesão aórtica importante, e na cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, já o pulso dicrótico de DEF, D de DEF, de situações graves aqui, choque cardiogênico, situações de baixo débito. Então, não confundir dois picos na sístole, um na sístole e um na diástole. Isso pode ser encontrado na cardiomiopatia hipertrófica. Em relação às bulhas cardíacas, o que a gente pode ter? De alteração também é uma questão recorrente na prova. O que a gente pode ter? A gente pode ter o desdobramento paradoxal da segunda bulha. Lembrar que no desdobramento fisiológico, eu tenho A2, né, que é o fechamento da válvula aórtica, e P2 da válvula pulmonar, eles são bem próximos. A P2, ela fecha um pouco depois, e quando eu inspiro, chega mais volume no lado direito e ela acaba se afastando. Então, na inspiração, eu tenho um afastamento maior da A2 com a P2. O que acontece na cardiomiopatia hipertrófica? Eu atraso, ó, como a gente inverteu, eu atraso o componente A2 e ele acaba fechando, tá, depois do P2. Quando eu respiro, eu vou aumentar o volume do lado direito, o volume de sangue, e eu vou aproximar. Ou seja, na inspiração, sumiu o desdobramento, diferente do fisiológico, onde aparece na inspiração. Tá? E aqui o desdobramento é paradoxal, porque ele aparece na expiração e não na ins. Certo? Então, desdobramento paradoxal de B2 pode ser encontrado na cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, como pode ser na estenose aórtica, como pode aí no bloqueio de ramo esquerdo, na estimulação apical do ventrículo esquerdo, então o paciente portador de marca-passo com eletrodo no ventrículo direito, estimulando o VD, certo? Então lembrar dessas situações. Então a gente revisou aqui os sintomas e o exame físico, tema muito recorrente na prova do TEC, guardem, quase certeza que vai cair, todo ano cai alguma questão disso. Vamos em seguida comentar um pouco mais sobre outros aspectos da cardiomiopatia hipertrófica.